Fala aí galera, beleza? Tudo jóia? Vamos lá então, mais um videozinho rapidinho aqui com vocês. Pessoal, aqui nesse vídeo vou mostrar um pouquinho, vou falar rapidinho e mostrar um pouco aqui um teste, um backtest, tá? Isso aqui foi um backtest, não foi conta real. Então eu quero explicar um pouco dos conceitos aqui, tirar um pouquinho de dúvida sobre o robô que eu desenvolvi, beleza? Uma das versões, né, do robô. Eu falo uma das versões porque eu tenho uma versão digamos assim, para contas mais conservadoras, contas maiores e tal, e que mesmo assim faz bastante lucro. E tem uma versão que você consegue usar para contas desde $5, como eu vou mostrar agora aqui, e que ele pode explodir de fazer dinheiro, tá? Mas não tem que se empolgar, nada disso, porque existe um conceito por trás aqui, que mesmo manualmente você conseguiria operar dessa forma. É isso que eu quero falar aqui, tá? Dar uma pitadinha aqui para vocês. Então aqui é o seguinte, uma continha de 5, beleza? Uma continha de 5, ó, rodando aqui de outubro de 2024 para abril, beleza? Ou seja, mais ou menos uns 4 meses e pouquinho. Ele foi de $5 aqui para 122 mil. 122 mil, beleza? Então, assim, é um lucro brutal. E aí, ó, ele vai trabalhando em ondas aqui, porque ele toma stops às vezes. Então, nessa primeira onda aqui, ó, ele já chegou aqui, por exemplo, dia 18 do 12, né? Em um mês aqui, ele sai de $5 para 5 mil. Para vocês terem ideia do poder da lucratividade. De $5 para 5 mil. Depois ele vai ali para 40 mil, tá? Aí ele pega um período de início de ano, que na verdade é um período que ninguém nem deve operar, que é mais ou menos de 1º de novembro, 1º de janeiro a 15 de janeiro, aquele período de que o ano está recomeçando, né, e tal. Nesse período que ele toma um monte de stop, ó, e aí ele volta aqui, ó, para $600, tá? Então observem como nem tudo são flores, ele caiu de 40 mil para 600. Só que o que vocês têm que entender, o conceito, é que um robô que multiplica o dinheiro nessa velocidade aqui, ó, que ele foi para 5 mil, para 40 mil, você já tirou um monte de dinheiro aqui. Você tira o dinheiro numa sequência positiva. Eu já vou explicar um pouco desse conceito. Por quê? A sequência negativa vai vir. É 100% certo. Aqui ele tomou 6 stops seguidos, ó, tá? Eu já vou explicar um pouco de tudo, toda essa questão o conceito matemático por trás que eu usei para programar, tá bom? Vou dar uma pitada da ideia, tá bom? E aí, só que olha só a velocidade, ele consegue voltar rápido, ó. Então ele sai aqui de $600 para 122 mil. Então é um negócio brutal, galera, tá? Tem aqui momentos de stops, tá vendo? Vários stops aqui. Só que, primeira coisa que eu quero comentar rapidinho, teve um comentário de um de vocês aí que falou assim, isso aí não é real, não tem sentido, porque se o robô com $5, né, era com 10, né? Com $10 tinha virado 200 mil. No outro vídeo eu mostrei. Aqui com 5, 122 mil. E aí ele falou assim, se com $10 virou aquilo ali, você daqui a pouco compraria o mundo inteiro. E aí eu expliquei para ele, e estou explicando para vocês aqui o seguinte. Galera, primeira coisa, vocês não estão falando com um cara que tem 6 meses de mercado, 1 ano de mercado, 5 anos de mercado. Eu tô há 23 anos no mercado. Eu sou um dinossauro do mercado. Eu sou um cara que eu tô há muitos anos. Só de canal do YouTube eu tô desde 2013. Nós estamos em 2025. Eu dou aula desde 2005. Nós estamos em 2025. Então eu tô 20 anos dando aula e operando desde 2003. Porra, eu não sou burro, não sou estúpido, não sou bobo, né? Eu sei o que eu estou programando, o que eu fiz aqui, o que eu desenvolvi, eu sei os conceitos do que eu usei. Então, e coisas que vocês não sabem. Vocês estão vendo um vídeo aqui, ó, eu não estou abrindo detalhes. Eu não estou mostrando as operações. Aí teve outro que falou, cadê o histórico? Eu não vou mostrar. Eu não quero mostrar, sabe por quê? Eu não quero expor nada meu, que eu acho que é valioso, né? Eu não vou ficar aqui abrindo muita coisa, eu não preciso disso, eu não quero. Entendeu? Meu interesse não é esse. E aí eu quero explicar para vocês o seguinte:
Quando o robô ele pega uma sequência aqui, ó, ele pega uma continha de $5 ou $10, galera, e ele vai aumentando o lote à medida que faz o lucro, ele é exponencial. Ele pega o lucro todo e multiplica o lote. Ele vai pegando todo o dinheiro que ele ganha e vai multiplicando o lote. Só que tem um momento que ele vai parar. Aqui, por exemplo, ó, chegou a 50 lotes, ó, lotes 50, tá vendo ali? Quando ele chega em 50, ele para em 50, ele trava. Ele não vai mais do que 50. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o robô, quando uma conta crescer a um nível que ele chegue em 50 lotes, ele não vai mais aumentar. Ele vai manter 50 lotes fixos. Então vocês podem ver aqui que ele chega a 50 e aí quando ele ganha ele aumenta, mas quando ele perde, ó, tá vendo aqui quando ele vai tomando os stops? Ele vai baixando, ó, 50, aqui ele baixou para 27 lotes, aqui ele baixou para 12 lotes, aqui ele baixou para 5 lotes. E assim ele foi baixando, ó, tá vendo? Ele vai baixando 2, ó, 1.26, ele vai baixando, ó, entendeu? Ele vai baixando 3.21, aí ele vai subindo de novo, ó. Tá entendendo? Onde está o segredo do negócio? Ó? Porque ele vai ganhando, ó, 3.21, aí ele ganhou, ó, 8 lotes. Aí ele ganha 20 lotes. Aí ele ganha 50. Chegou em 50 lotes aqui, ó, nessa região aqui, chegou em 50, ele vai manter fixo, não passa disso mais, ó. Aí ele cai de novo, porque toma stop, ó, para 26, volta para 50, aí toma stop, volta para 39. Aí aqui observa que ele fica, ó, 50, 50, 50, 50, 50. Então, daqui em diante, ele não vai crescer nessa velocidade aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Não dá para fazer dinheiro para comprar o mundo, porque o robô não era isso, galera. Eu não sou besta, né? Não sou bobo, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Então é lógico que quando ele atingir um grau de capital, quando ele atingiu aqui essa região aqui, mais ou menos de novo, ó, de 20, ó, 30 e poucos mil, ele mantém daí em diante, ó, de 30 e poucos mil aqui, ó, até 122, ele fica só no 50. E aqui ele vai ficar no 50. Se ele seguir, ele vai seguir trabalhando com 50, se ele tiver 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, vai trabalhar com 50 lotes. Entendeu? Então não vai continuar crescendo para ficar milhões de... Não é isso, não vai fazer isso. Né? Porque não tem sentido. Beleza? Então, às vezes, quando vocês vão comentar um negócio, vocês têm que ter cuidado, porque vocês não sabem, entendeu, galera? Tudo. São informações que a pessoa libera um pouco ali da informação. Não libera tudo. Né? E eu não sou bobo, eu não tenho 6 meses de mercado. Entendeu? E aí o seguinte. E outro detalhe. Esse robô, eu não tenho só uma versão desse nível aqui, ó, explosivo de lucro. Eu consigo programar ele aqui, uma configuração, que ele pode pegar $1.000 e fazer virar 15 mil nesse mesmo período aqui, tá? Aí, ó, eu consigo fazer 1.000 aqui, ó. Essa aqui tá em outra corretora aqui o teste, ó. Aqui com 1.000, ó, com 1.000, olha aqui, eu vou botar no final. Ele virou 420 mil. Com 1.000, ele virou 420 mil. Olha aqui, mesmo padrão, ó. Ele tem os lotes aqui, quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Só que aqui ele chega até 100. Por quê? Porque nessa corretora eu programei para ele ir até 100 lotes. Ó, 13 lotes, quer ver? Ele vai subindo, à medida que vai ganhando, ó. 15, ó, 39, 50. Aí chegou em 100, tá vendo 100, ó? Aí daqui, ó, 100, 100, 100, 100. Ele parou, ficou fixo em 100. E ele vai trabalhando o capital, ó. Tá entendendo? Então aqui ficou fixo em 100. Chegou a 400 mil, 420 mil, ó. Aqui atrás já estava com, ó, 370 mil. Aqui, bem aqui, já estava quase com o mesmo valor lá de cima, ó. Tá vendo ali? Em janeiro, ó, ele já estava com 343 mil, começando com 1.000. E sempre mantendo o lote fixo, ó. Então, veja que quando ele atinge um nível de dinheiro muito alto, ele vai trabalhar com lote fixo, ele não vai mais escalar o dinheiro naquele nível. Tá entendendo o que eu quero dizer? Agora, isso aqui é uma configuração. Eu tenho configuração que nesse mesmo período, em vez de fazer 420 mil, ele fez 15 mil. Sabe por quê? Porque eu botei um risco menor. Então, entenda o seguinte: não existe só esse grau de. Eu não estou falando que o robô dá para trabalhar só assim,
com um risco altíssimo de fazer 1.000 virar 400 mil. Não, ele pode fazer 1.000 virar 15. Ele pode fazer 1.000 virar 50. Ele pode fazer 1.000 virar 5 mil, 10 mil, em vez de 15 mil. Tudo depende do risco. Ele pode começar com 100 mil e trabalhar pequenininho. Você entendeu? Com 100 mil, em vez de trabalhar assim, ele pode trabalhar com stop de 0,5%, 1% e vai fazer dinheiro. Não vai multiplicar em várias vezes. Então, é isso que eu quero mostrar. Que eu tenho um conhecimento, galera, de mercado grande o suficiente para saber o que eu fiz, para saber o que eu programei. Entendeu? Mas o gostoso do negócio é mostrar que ele tem capacidade de começar extremamente pequeno, como 5 dólares ou 10 dólares, e explodir de crescimento. Esse é o interessante do negócio. Entendeu? Que você não vê por aí. Dificilmente você vai ver um robô que tem a capacidade de fazer 5 ou 10 dólares, ele começar com esse valor e fazer virar dezenas de milhares ou centenas de milhares de dólares, entendeu? É essa a questão. E eu consegui desenvolver um sistema, um robô que tem essa capacidade. Beleza? Inclusive, no próximo, eu vou fazer um outro vídeo separado desse aqui, que eu vou explicar o mesmo conceito que eu usei aqui no robô, que dá para ser aplicado, não estou falando de fazer um robô lá para a Bolsa Brasileira, para o futuro, por exemplo, para o mini dólar. Mas é o mesmo conceito. Então, no próximo vídeo, você veja esse vídeo aí, que eu vou explicar o conceito. Existe todo um conceito, galera, matemático que eu usei aqui, de quando ele acerta, de quando ele erra, que é a chave do dinheiro. E esse conceito de gestão do risco é o que impede uma pessoa que está começando de ganhar muito dinheiro rápido, né? Então, quando você entender essa chave, que eu vou explicar no outro vídeo, tem uma chavezinha, galera, que se você entende do mercado, você vira ela, e aí ele te dá a capacidade de fazer escalar muito dinheiro rápido, mantendo um risco. Claro, vai ser um risco alto, como eu vou explicar no outro vídeo, mas você usando esse risco a seu favor, como você sendo, digamos que você passa a ser o dono da casa, o dono do cassino, entende? O dono da banca. Você passa a ser o cara que é o dono do cassino e não o jogador do cassino, né? Beleza? Você passa a ser para quem gosta de apostinha de tigrinho, ó, você passa a ser o dono do tigrinho, não o jogador do tigrinho, entendeu? É esse conceito que eu uso na questão do risco, do manejo do risco em cima de mercado financeiro ali. Que o mercado financeiro ele dá essa possibilidade ilimitada de você gerenciar o risco. Beleza? Então, nesse vídeo, era essa pitadinha que eu queria dar, explicar um pouco que ele vai subir lote nos lucros, né? Vai descer nos prejuízos. Quando chegar num determinado ponto, ele vai parar de aumentar e vai manter fixo. Então, não dá para comprar o mundo, nem crescer para o resto da vida, nada disso. Tá? Não é nada ilusório, nada disso. Simplesmente é matemática. É a possibilidade matemática. Outra coisa, quando eu mostro isso aqui para vocês, eu não estou falando que qualquer um de vocês vai colocar 5, porque resultados passados não garantem resultados futuros, né? Eu não estou querendo dizer que você vai colocar 5 dólares, você vai fazer, toda vez que você botar 5, você vai fazer 122 mil. Não é isso. O que eu quero dizer é a possibilidade matemática que tem, se você usar um robô que tem uma inteligência da gestão do lote, que te dá essa possibilidade. Claro que tem um ponto de entrada, eu programei uma forma de operar, um ponto de entrada, entendeu? Ele opera bem pouco. Observem que com vários e vários meses ele fez 35 operações. Ó. Ele fez 35 operações em 5 meses, em sei lá quantos meses, mais ou menos. Entendeu? Então ele faz poucas operações. Ele entra bem de vez em quando. Tá? Existe todo um conceito matemático, tá? Entendeu? De você aproveitar os ganhos, escalar, e quando perder ele diminui, e quando chegar num grau de grana alto, ele vai parar, fixar ali, e você vai regular. E se você tem contas maiores, eu tenho uma conta aqui de 1.000, de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil, de 100 mil, mas eu quero o risco de 1%, 0,5%, 2%, 5%, você consegue configurar algo assim, beleza? E aí o detalhe é o seguinte, eu estou fazendo isso para vender o robô, alguma coisa? Não, eu não vou vender o robô. Eu não vou vender. O que eu vou fazer é o seguinte,
Eu tô usando ele para mim. Inclusive aqui ele tá aqui, tá vendo aqui, ó. Tá aqui ligado aqui, ó. Entendeu? Tá ligado aqui. Inclusive é o seguinte, eu uso ele para mim. Eu vou fazer uma forma de os alunos que são alunos meu, presta atenção, que vai lá no meu site, que vira aluno do serviço de sinais, que eu tenho curso, né? Só um curso que eu ensino a operar, ensino uma estratégia minha, que lá R$ 100, e tenho o meu serviço de sinais por 149 a cada 6 meses. O pessoal desse serviço de sinais, eu vou programar aqui, vou fazer uma trava, entendeu? Aqui para poder liberar o robô para a pessoa usar. Mas eu vou controlar ali, né? Ele vai ter a validade ali de 6 meses para você usar, porque lá o meu serviço de sinais, ele é cada 6 meses. Mas o serviço de sinais, eu vendo o serviço de sinais, os cursos, né? Tem lá para vir falar comigo lá num grupo, entendeu? Uma série de coisas. Não é o robô que eu estou vendendo. São os meus sinais lá. Eu opero S&P 500, Bitcoin, enfim, entende? É outra coisa. Só que eu vou liberar sem custo, digamos assim, para usar com algumas regras. Vai ter essa validade de 6 meses, porque se você quiser mais 6 meses, você tem que renovar o serviço de sinais, que é 149 cada 6 meses, entendeu? Outra coisa, eu vou botar um jeito nele de eu colocar lá o número da conta. Você vai me passar o número da conta do MetaTrader, ele é para MetaTrader 4, não é para o 5. Ah, eu vou usar aqui na conta número tal. Aí eu vou programar lá naquela conta, para ele operar só naquela conta, entendeu? E eu vou cobrar 10% do lucro. Então, se você tiver lucro e não tem garantia de lucro nenhuma, pode tomar, tá vendo? Pode ter períodos de stops, ó. Entendeu? Só que tudo isso eu vou explicar lá no grupo meu que eu tiro dúvida. Você vai poder falar comigo e tirar dúvida. Então você vai ter que entender os riscos que você está correndo. Você vai ter que entender que aqui tomou 6 stops seguidos. Você está preparado para botar uma conta de $5, de $10 e perder 5, 6 contas seguidas antes dele pegar uma sequência, às vezes, e fazer um lucro? Você está entendendo o risco, tudo. Ou se você quiser riscos menores, dá para configurar riscos infinitamente menores, entendeu? Mas você tem que estar preparado para entender. Caso tenha lucro, eu quero 10% do lucro. Então, por isso que eu estou falando que eu não vou vender. Eu vou pegar uma participação. Caso você fica lá, é seu, seu que eu falo assim, a conta é sua. Não é eu que vou pegar dinheiro e fazer aqui, não. A conta é sua. Entendeu? Você vai pegar lá uma parte do que você ganhar e você me passa lá de comissão. E tem que ser membro do meu serviço de sinais. E outra coisa, não, eu vou liberar, eu vou fazer isso, né? Mas ainda não está pronto. Eu estou trabalhando na programação para mexer nisso aí. Isso eu estou falando para vocês no dia 25/5 de 2025. Talvez você vê esse vídeo no futuro, estiver vendo esse vídeo muito tempo para frente, já está liberado. Então você tem que vir para os sinais, vir falar comigo. Aí lá eu tenho o WhatsApp aí na descrição do vídeo, tem tudo. Você vai ter acesso ao grupo Million Mastermind, onde a gente conversa, troca ideia lá, e aí você pode falar comigo lá, tirar dúvida, pode falar no Zap e tal. Entendeu? Uma série de detalhes ali. Beleza? Mas eu não vou vender isso aqui. Entendeu? Por isso que eu tô falando, eu vou ver, eu tô programando uma forma para deixar usar com essas formas que eu tô falando. Configurando uma conta, uma porcentagem ali pequena, mas 10%, não importa, é uma porcentagem. Que eu não quero vender o negócio, entendeu? Para nunca mais ter, né, acesso ali, contato ali, entendeu? Beleza? Então é isso aí. E aí no próximo vídeo, olha o próximo vídeo que eu vou falar do conceito que eu usei aqui, que você pode usar para operar manualmente, tanto no Forex quanto na Bolsa Brasileira com o futuro de índice, por exemplo, lá, o mini índice ou o mini dólar. Valeu? Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Se quiser entrar no Serviço de Sinais, falar comigo no WhatsApp, tudo tá tudo aí na descrição aí, o site, o contato, e aí você vem para dentro, cai para dentro, e aí a gente segue junto ali. Valeu? Tamo junto. Um abraço.